Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, dia 17 de março, a Igreja celebra a memória de São Patrício. É o famoso St. Patrick's Day, dia de festa na Irlanda e em tantos países de imigração irlandesa. São Patrício foi um bispo que viveu no século V e foi responsável pela evangelização e pela conversão cristã da Irlanda. É sempre representado pelo báculo e pelo trevo de 3 folhas, imagem que ele usava para explicar o mistério da Santíssima Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São Patrício vivia movido pelo desejo da conversão do seu povo, a quem se dedicou inteiramente até morrer. Às vezes damos por adquirido que os nossos ouvintes sabem o significado das palavras. E numa missa na semana passada, com as crianças, disse-lhes que a Quaresma era este tempo para a nossa conversão. E depois perguntei aos pequeninos o que era a conversão. Houve algum silêncio e caras de interrogação, de espanto, até com o menino pôs o dedo no ar. E eu aproximei-me dele com o microfone e ele disse: a conversão é uma grande conversa. As pessoas riram-se e tal, mas sim, em certo sentido, a conversão é uma grande conversa. Uma grande conversa com Deus que fala connosco e que nos conquista o coração e que assim é capaz de transformar o nosso coração de pedra e dar-nos um coração de carne com o seu amor. Deste modo começamos estes 10 minutos de oração ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho de São João neste dia. E esta palavra de Deus é capaz de transformar o nosso coração. Naquele tempo, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. E existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Betzatá, que tem 5 pórticos. Ali jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali também um homem enfermo, havia 38 anos. Ao vê-lo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua enxerga e anda. No mesmo instante, o homem ficou são, tomou a sua enxerga e começou a caminhar. Ora, aquele dia era sábado. Diziam os judeus àquele que tinha sido curado: hoje é sábado, não podes levar a tua enxerga. Mas ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse-me: toma a tua enxerga e anda. Perguntaram-lhe então: quem é que te disse: toma a tua enxerga e anda? Mas o homem, que tinha sido curado, não sabia quem era, porque Jesus tinha-se afastado da multidão que estava naquele local. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: agora estás são, não voltes a pecar para que não te suceda coisa pior. O homem foi então dizer aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Desde então, os judeus começaram a perseguir Jesus por fazer isto num dia de sábado. Na oração, à boa maneira inaciana, podemos entrar nesta cena compondo o lugar. Podemos imaginar a situação dramática e desesperada deste enfermo, paralisado há 38 anos. A vida dele foi assim, igual todos os dias, sempre à espera, mas sem grande esperança, junto à beira daquela piscina, onde por vezes havia curas surpreendentes. Lembro-me de ter ido até esta piscina, numa peregrinação à Terra Santa, há quase 20 anos. Na altura fui com outros amigos, com o Padre Hugo, e visitámos Jerusalém, visitámos em particular este lugar da piscina de Betzatá, que significa Casa da Misericórdia ou Casa da Graça. E ali, lembro muito bem, o Padre Hugo relatou este episódio da cura do enfermo e ensinou-nos a tradução em latim das palavras do homem, que dizia que não tinha quem o levasse às águas miraculosas da piscina. Hominem non habeo, não tenho homem. Aquele homem dizia: não tenho um homem, não tenho ninguém que me salve, que me ajude. A sua enfermidade não era apenas física, era também uma enfermidade
que o excluía da vida comunitária. Aquele homem estava excluído pela doença e era rotulado de pecador, pois havia a ideia generalizada de que um doente ou um portador de deficiência era alguém castigado por Deus, talvez pelo seu pecado ou pelo pecado dos seus pais. É certo que, por vezes, os nossos erros e os nossos pecados podem provocar diretamente algum acidente ou enfermidade. Se, por exemplo, estou com os copos e me ponho a conduzir um carro, pode acontecer que eu tenha um desastre. Porém, regra geral, as nossas doenças, os nossos acidentes, não são castigos que tu, Jesus, ó Deus Pai, mandem do céu por causa das nossas asneiras. Se fosse assim, por cada asneira nossa, estaríamos tramados. Mas sabemos que Deus não é assim. Jesus, tu vieste ao pé daquele enfermo e ao pé de tantos outros para desmontar essa ideia. Para nos dizer que cada um de nós é muito amado por Deus. Tu vieste para o meio de nós e foste ao pé dos doentes e até tocavas os leprosos sem nojo. Sempre te aproximaste com a intenção de curar, de salvar. Isto é, de devolver a saúde do corpo e saúde da alma. Por isso também, em cada milagre, além da cura física, tiveste sempre a atenção de perdoar e de libertar dos pecados. E também neste caso isso aconteceu, fizeste questão de curar aquele enfermo totalmente. Perguntaste-lhe, queres ser curado? E perguntas também a cada um de nós agora, queres ser curado? Aquele enfermo, depois tu disseste, levanta-te e anda. E isso foi motivo de confusão, porque ele começou a andar e depois logo lhe perguntaram como é que tu estás a andar a carregar a enxerga, não podes carregar a enxerga em dia de sábado. E depois, mais ainda, ficaram indignados quando souberam que tinha sido Jesus a fazer aquela cura num dia de sábado, dia supostamente de descanso, em que não se pode trabalhar, em que Jesus não poderia fazer milagres. Impressiona-nos ver esta cegueira daqueles fariseus que não conseguem ver as maravilhas que tu, Jesus, estavas a fazer, mas ficam agarrados à lei e indignados por um milagre ser feito em dia de sábado. Mas aqui gostava de sublinhar sobre tudo isto, é que afinal, Jesus, aquele enfermo, tinha alguém. Em resposta àquela sua frase, hominem non habeo, não tenho homem, lembrando das palavras de Pilatos ao apresentar-te à multidão, ecce homo, eis o homem. Sim, Jesus, tu és aquele que vem para salvar cada um de nós. Nós temos-te a ti, ecce homo, eis o homem, tu, Jesus, que vens para nos salvar. Mas talvez esse seja o maior problema. O problema de uma multidão que acha que não precisa de ti para nada, para coisa alguma, e que não percebe que precisamos de ser salvos. Salvos de quê? Da tristeza, do desânimo, da solidão, do pecado, do desespero, da morte. A enfermidade, a doença, tem esse condão de nos libertar, de nos lembrar que afinal somos frágeis e mortais e que precisamos de alguém. Ou então que temos de ser cuidadores de alguém que está assim. Os doentes têm essa experiência de fragilidade que os leva a procurar alguém que os salve. É por isso que, como dizia o Papa Francisco, o hospital é um lugar de tantas conversões e a igreja é uma espécie de hospital de campanha. É no hospital que muitos voltam a rezar e a reconhecer que precisamos de Deus. E acreditamos mesmo que as doenças e as dores podem ser um caminho de conversão e de graça. Porque, como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A este propósito, conto-vos a história da Cátia, uma rapariga que nasceu com uma deficiência profunda. A mãe Dulce era ainda muito nova quando ela nasceu e, corajosamente e com tanta generosidade, dedicou-se a ela durante anos e anos. Vieram viver aqui para a Carvoeira e, no mês de janeiro, durante a Missão País, os jovens estavam a bater porta a porta e calhou baterem à porta de casa da Dulce e da Cátia. Conheceram a história da Cátia e no final do dia vieram contar-me, padre, conhecemos esta história. E no dia seguinte, sem grande plano, acabámos por voltar à casa da Cátia e à casa da Dulce. E então disse-lhes que era preciso batizarmos a Cátia, que ainda não tinha sido batizada.
A Dulce não estava em casa, estava o Vítor. O Vítor, pai adotivo da Cátia, disse logo: "Oh, Sr. Padre, essas coisas eu não percebo nada disso, é melhor tratar disso com a Dulce." E então ligámos à Dulce e ali ao telefone combinámos que iríamos batizar a Cátia logo no dia seguinte com os missionários presentes. No dia seguinte, a meio da semana, lá batizámos a Cátia numa celebração muito emocionante. Todos os missionários estavam tão comovidos, a Cátia estava ao colo do seu irmão e ali recebeu o batismo. Com aquela água sobre a cabeça, ela foi acolhida na igreja como filha amada de Deus, como nossa irmã, como missionária. A Cátia foi depois saudada por cada um dos missionários durante a paz de Cristo. Foi muito bonito também ali ver como cada um quis dar um beijinho, ou dar um abraço, ou dar uma festinha à Cátia e à sua família. Inesperadamente, na semana passada, a Cátia acabou por morrer aos 40 anos. A sua morte veio de surpresa e veio tornar ainda mais extraordinária aquela graça de termos batizado a Cátia durante a Missão País. No funeral vieram muitos jovens da missão, cantámos e pudemos agradecer a missão que a Cátia foi para todos nós. De facto, o pai da Cátia, o Vítor, dizia: a Cátia foi uma grande cruz para nós durante estes 40 anos, mas foi também uma grande lição de amor. Foi a Cátia quem nos libertou do egoísmo, foi a Cátia que nos ensinou a amar. A Cátia foi também uma grande missionária e ensinou-nos a todos nós que, neste tempo da Quaresma, precisamos de reconhecer que somos salvos e que a salvação que tu, Jesus, nos ofereces merece a nossa gratidão e merece o melhor de cada um de nós. Sim, tu, Jesus, enviaste a Cátia para nós, para que nós pudéssemos descobrir como podemos e precisamos de amar mais. É um twist extraordinário este, pelo qual, através da pequenez, da fragilidade, tu, Jesus, nos fazes reconhecer que nós precisamos de ser salvos, que nós precisamos de ti. Nesta Quaresma, ajuda-nos a reconhecer como nós precisamos de conversão e que a ti nada é impossível. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.